contra Deus. Se a gente vê desde o começo, os 12 foram, menos João, né, foi crucificado, a maioria deles foram crucificados, né? E o ponto de vista bíblico que Deus quer que a gente seja, que Ele quer que a gente seja discípulos. No fim de Marcos, capítulo 16, os últimos versículos, fala assim: vai e façam discípulos. Ele falou isso para os apóstolos. E quando Ele faz os discípulos, que seriam nossos seguidores, quem é discípulo aqui? Todo mundo é discípulo aqui? Vocês sabem o que é discípulo? Eu vou te falar, porque eu não sabia a palavra que era discípulo. Eu sei o que é, mas eu queria ler do dicionário, para não falar besteira. Vamos lá. Significado de discípulo. Substantivo masculino: quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Aluno: quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Aí dá um exemplo: discípulo de Região, não sei nem quem é. Agora fala religião: cada um dos apóstolos de Jesus que propagaram seus ensinamentos. Pessoa que adota uma doutrina, filosofia, ideal. Simples, né? Se você é discípulo, você é um aluno e você vai aplicar o que você está aprendendo. Se você é cristão, crente, evangélico, qualquer outro termo que você quiser se identificar, você é um discípulo de Jesus. Agora vem a grande pergunta: você está sendo um discípulo de Jesus? Ou discípulo? Tem disciplar? É uma palavra em português? Não, é inventada. Agora tem disciplar. Se você é mulher, você é uma discípula, tá? Discípulo, você está sendo discípulo de Jesus. Você está seguindo os ensinamentos de Jesus. E você está vivendo como Jesus. E essa é a grande pergunta. Isso você tem que responder para si mesmo. Essa é uma conversa que você vai ter que ter com Jesus. Só você e Ele. Porque eu não quero saber, não. Estou nem aí. Cara, o cara não tem coração, é um pastor. Ai, meu Deus, fala, meu Deus. O pastor falou isso, eu falei mesmo, porque eu sou homem. Porque quem vai responder para Deus é você por você, não eu. Eu só estou indo ser real. Eu só estou te falando da verdade. A Bíblia fala que cada um tem que trabalhar a sua própria salvação. Você está sendo discípulo de Jesus, seguidor, aluno dele? Ou de que você está vendo no mau caráter do teu irmão na igreja? O câncer entrou em você e você está passando o câncer? Ou você está sendo o exemplo? Está sendo o Jesus, discípulo? Sempre voltando para a palavra discípulo. Você é aluno e você imita. Você é aluno e você imita. Você aprende e imita. Se não, você não é aluno, você não é discípulo. É bem simples, né? Dá para entender? Eu estou tentando me fazer bem claro. Ou você é, ou você não é. Você é discípulo, ou você não é discípulo. Você é batidor de ponto na igreja. Você vai para a igreja, igual no trabalho, bate ponto. Estava na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmãzinha, tu viu quem estava lá hoje? Mas o fulaninho não estava. Fulaninha também não estava. Café estava frio. A rosca estava sem açúcar. Pastor estava cansado. E começa por defeito. Você bate ponto na igreja. Parabéns. Porque eu não vejo isso em Jesus. Nem um pingo disso em Jesus. E o tema que eu quero falar de discipulado, né? Porque a gente sabe. Vamos pregar, vamos aprender a palavra para a gente falar da palavra, né? Glória a Deus. É parte do nosso discipulado, porque Jesus ensinava a palavra de Deus, não é não? Isso faz parte. Mas a primeira coisa que Jesus chamou a gente para fazer é se arrepender dos nossos pecados. Ele se arrepende e vai e não peques mais. Caminhe como Ele em santidade. Caminhe como Ele em oração. Cara, Ele era Deus. A ficha já caiu nisso de vocês? Que Jesus era Deus, veio na carne, seu filho para obedecer o Pai até a morte. Cara, isso me deixa muito louco.
Cara, isso me perturba. Eu estou caminhando com Jesus 25 anos. Muita loucura isso aí. Deixar a majestade, o seu poder, a sua autoridade para ser exemplo, para nascer de um corpo humano, para depender da mãe dele, mamando, mamãe cuidando, caminhando, se quebrando. Depois ele vai fazer a obra, quando o Espírito Santo entrou nele com os 30 anos, ele vai mostrar quem ele é. E ele veio para morrer. Qual que é a sua agenda no corpo de Cristo, na igreja? Ele veio para morrer, para sofrer, para lavar pé. E a gente fala, tá bom, glória a Deus. E a gente faz tudo ao contrário. Eu vou levar vocês para outra palavra, que é um problema grande, caráter. Eu quero olhar para o caráter de Jesus. Porque várias vezes tem ótimas pessoas que podem ensinar a palavra, né? Se chamam fariseus. São ótimas pessoas, eles ensinam a palavra com tanta sabedoria, e que tu fala, uau, massa, legal, aprendi, mas são mau caráter, não tem nada de Deus neles. E Jesus combateu isso, né? Jesus sempre brigou contra isso. Eles ensinam uma coisa e vivem outra. E tu sabe que é a mesma coisa, mesmo se você não está ensinando, brincando de igreja, é a mesma coisa. Tem um mau caráter. Não, tá bom, eu aceito isso, mas isso eu não aceito. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Tem regras do jogo. Se você for jogar futebol e tu tem a posição, você tem que se submeter a essa posição e jogar desse jeito, porque essas são as regras, senão você vai perder. E por que para Deus a gente faz regra? A gente aceita algumas coisas e outras a gente não aceita. Coisas que não interessam a gente se glorifica que a gente parou de fazer. Porque não era uma coisa que doloria, que fazia dor nas nossas carne para crucificar. Então a gente escolhe o que a gente vai dar para Deus e não. Mas a gente quer segurar o que machuca a gente, né? Aquele pouquinho de poder, né? Eu fui assim minha vida inteira. Não, mas você não entende a outra pessoa. Mas você não sabe o que está acontecendo. E tem razão, mas Deus sabe de tudo. E Ele quer mudança geral. Porque senão você não vai impactar o mundo que a gente vive. E você vai virar um câncer e vai contaminar outros. Aí, em vez de crescer espiritualmente, você vai morrer e arrastar outros. Caráter. Vou ler para você. Significado. Aqui fala assim: caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade. Uma formação moral, honestidade, homem de caráter, um conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa, um povo, traço distintivo, o caráter do povo brasileiro. E os sinônimos de caráter: humor, temperamento, personalidade, honestidade, cunho, aparência, ar, feição, blá blá. Caráter é uma coisa que a gente precisa dar para Deus. Porque nascemos pecadores, né? Eu sou um cara de altamente mau caráter. Até hoje, eu não presto não. Sou mau caráter pra caramba. E toda a situação que eu enfrento, tem vezes que eu tenho que ficar 4, 5 dias orando, deixando o Espírito Santo me crucificar, para quando eu for lidar com a situação, eu ser mortificado e Ele ser ressuscitado na minha vida para honrar e glorificar Ele. Eu sou um cara nojento, não parece não, né? Tu imagina quando era jovem? Enganava todo mundo. Mas eu tenho um caráter nojento. O Marcelo pode testificar, meu ex-cunhado, ele me conhece desde criança. E uma das coisas que eu teve que mortificar caminhando com Cristo é meu caráter. Porque não adianta eu ser um bom ensinador bíblico, não adianta eu servir na igreja 7 dias, não adianta eu fazer tudo e ter um mau caráter. Porque esse mau caráter vai afastar muita gente da igreja.
Esse mau caráter vai envenenar teus próprios irmãos na igreja, para eles não querer vir na igreja. E o inimigo vai usar esse mau caráter para causar confusão e divisão dentro da igreja. Alguém aqui é mau caráter? Levanta a mão. Se não levantar a mão é mentiroso. Vixe, só tem mentiroso aqui, ó. E aí? A realidade é que todos nós temos um problema de mau caráter. E essa é a realidade. Tu pode tentar me enganar, eu tenho quase 50 anos, tá? Não vai me enganar, não. Você tem alguma coisa na tua vida que não presta. Você pode ser mesquinha, egoísta, fofoqueiro, mentiroso, tacanho. Tacanho é em espanhol, nem em português não, né? Também em português. Mas a gente tem que lidar com essas coisas no nosso caráter. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente sabe brincar de igreja. A gente sabe pôr a máscara de igreja. E a gente sabe o que falar e sorrir e tal. Mulheres são excelentes nisso. Elas se pintam, né? Maquiagem ajuda pra caramba, né? Cheirosinha, sorri. Vixe, uma santa, olha só. Vai direto para o céu. Sai, capeta. E depois com teu marido, tu é nojenta. Tu vira o olho, cheio de atitude, faz ele passar vergonha, não dá a posição dele como marido. Isso é um mau caráter. Você está bonitinha para a igreja? Se pintou de crente? Falou aleluia e louvou? E chorou? Isso aí é emoção, não é razão. E você sabe que emoção? É uma emoção. Deus quer razão. Jesus foi contra a razão. Aliás, contra a emoção. Ele foi com a razão. O pai falou, você vai e morre. Jesus falou, mas se tiver outro jeito, vamos embora. Isso é emoção. Ele suou e chorou, suou sangue. Ele estava altamente emocionado, porque ele sabia o que ele ia sofrer na cruz. Ele suou sangue, alto estresse. Isso era emoção de verdade, né? Mas ele falou, seja a tua vontade, não a minha. Ele não deu chão para emoção. Ele foi na razão de Deus, até o fim. A gente pode chorar no louvor e se emocionar. Ai, que louvor mais lindo. Eu não sou desse tipo, mas tudo bem, eu entendo. Não é todo mundo que é como eu. Isso não vale nada. Se depois você vai para casa e trata teu marido como teu filho, você é uma falta de respeito, um mau caráter. Jesus foi humilde. Jesus foi amoroso. Eu vou ler aqui para vocês. Você não tem que seguir, se quiser pode seguir, mas vamos lá. Jesus falou assim, Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Você sabe que ser humilde de coração, manso, você vai ter descanso na tua alma. Você vai ter descanso na tua alma se você for humilde de coração, se você for uma pessoa mansa. Cara, eu não estou falando que eu sou não, mas eu me rendo todo dia. Eu já teve dias que eu cheguei a orar 5 dias antes de ter que falar com o irmão da igreja, porque eu queria quebrar ele tudinho. E quebrar mesmo, na mão. Maldade. Entendeu? Eu já era crente uns 20 anos. Porque eu sou um cara mau caráter, mas eu não posso deixar isso viver em mim. E eu sei que está lá, não mente, não se faz de santo, porque aí você está se enganando. Porque a gente é tão físico, né? A gente vai porque a gente vê, a gente fala que a gente é pessoas da fé, né? Mas a fé você caminha sem o que você vê. A gente vai porque pelo que a gente vê. A gente vai na igreja. Esta semana foi 4 dias. Uou, eu estou santo. Eu orei, louvei. Uau, aleluia, eu estou santo. Não, você não está. É quando você tem que ativar a tua fé em situações difíceis que você tem que matar a tua carne, teu caráter.
Aí que o Espírito Santo está trabalhando. Não é a quantidade de vezes que você vai para a igreja ou faz. E você só vai chegar nesse ponto quando você realmente começar a se preocupar com você e não com os outros. Você está entendendo? Seja discípulo de Jesus. Fulaninho está fazendo, fulaninha está fazendo. E daí? Larga a mão de ser Maria, vai com as outras. Não seja Maria, vai com as outras. Seja discípulo você. Jesus falou, vai e segue as ovelhas. Ovelhas é burro. Cai uma, cai todas. Jesus falou, seja discípulo, me siga. Seja como eu. Você está fazendo isso? Não, mas você vai responder para ele. É só desculpa. A igreja tem que acordar, gente. A igreja tem que acordar. Está na hora da gente... Ei, a gente está no fim dos tempos. Depois eu vou falar um pouquinho só de notícia, para deixar vocês um pouco mais chacoalhados, para deixar vocês... Ei, tudo isso está acontecendo. Pois é, Jesus está voltando. E a gente é capaz de ser arrebatado em qualquer momento. Vamos lá. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor ainda, olha o exemplo que Paulo está dando. Fomos como a mãe que alimenta os filhos deles e cuida deles. Quem é mãe pode entender muito bem isso aqui, né? Mexer com o filhinho da mamãe, a mamãe fica doida, né? Vira uma leoa, um urso, né? A mãe cuida, né? A mãe alimenta, a mãe protege. E Paulo falou assim, eu vim com autoridade, a gente tinha todo o direito de fazer exigência, porque eles eram apóstolos, mas a gente fez como Jesus, a gente deixou nosso direito do lado, a gente não fez exigência, e a gente cuidou de vocês como uma mãe. Você pode falar isso dos teus irmãos na igreja? Tipo assim, você pode falar que você cuida dos teus irmãos e irmã na igreja como uma mãe, que não se preocupa com você e se preocupa com ele primeiro? Levanta a mão para eu te xingar de mentiroso. Cara, você está vendo o que é ser discípulo? A gente tem que levantar nosso padrão de cristianismo. E isso só vai acontecer se você estiver lendo a palavra e orando para Deus mudar você e não o mundo. Porque a mudança começa com você. Se você mudar e você está saudável, você vai infectar outra pessoa, você vai ajudar outra pessoa a ficar saudável. Agora, se você está podre, você vai apodrecer o outro. Igual uma maçã podre apodrece a caixa inteira. Se você está saudável, você vai poder ajudar outra pessoa que não está saudável. Discípulos, quanto tempo você está lendo a palavra? Quanto tempo você está em oração, pedindo para Deus lidar com o teu mau caráter, com o teu pecado, com você, para você ser luz e sal? Ou você está mudando, orando para Deus e falando... Deus, misericórdia, aquela irmã na igreja, não aguento mais, muda ela. Se tu ora assim, o problema é você. Você está orando para a pessoa errada. E tem um exemplo disso na Bíblia, eu não sei onde está agora, eu não sei, mas tem um exemplo que o cara está orando e ele fala assim, ai Deus, graças a Deus que eu não sou como essa pessoa. E o cara está lá, Deus me perdoe que eu não presto, eu sou um pecador. O fariseu e o publicano. Você é o fariseu ou você é o publicano? Né? A gente tem que cair na real, gente. Entendeu? Isso aqui é uma coisa assim tão forte. E tem tantas coisas acontecendo no corpo de Cristo. Calvary Chapels, em geral, no mundo inteiro. Assembleias. Igreja Batista Luterana. O corpo de Cristo em si está sofrendo e sofrendo feiamente. Porque a gente está com... ideias erradas, humana, que de repente é até uma boa vontade, mas não é o que Deus quer. Você está entendendo o que eu estou falando? Cheio de boas ideias humanas, que não são coisas ruins, mas não é o que Deus quer. Quando Pedro falou assim para Jesus, Jesus, ai de mim, ninguém vai pôr a mão em você. Pô, Pedro era um bichão, né? Eu imagino Pedro sendo um cara assim, grandão, fortão, de repente barbudão, cabeludo.
O bicho invocado, ele puxou uma rede cheia de peixe para a praia, sozinho. Ele devia ser forte, o cara. Doido ele era. Quando vieram pegar Jesus, ele tirou a espada e tentou arrancar a cabeça. E era 500 soldados. O cara não tinha juízo, não. Pensa nisso. Pedro era invocado. Jesus falou que ele tinha que ser crucificado. Não, não, calma aí que eu lido com isso. Não, de jeito nenhum. Sabe o que Jesus falou para ele? Atrás de mim, Satanás. Foi boa intenção Pedro ajudar Jesus? É lógico, ele amava Jesus, ele queria proteger Jesus. Mas não era a vontade de Deus, era o trabalho, a obra de Satanás. Ele falou, atrás de mim, Satanás. E Pedro só queria ajudar a fazer a coisa certa, mas não era a vontade de Deus. Pesado, né? Pesado isso aí. Então a gente pensa, uau, cheio de boa ideia, cheio de palavra, e a gente atrapalha tudo quando a gente chega na nossa carne com nossos mau caráter. Acabou o evangelho. Uma vez que você pode pisar na bola, é o suficiente para acabar com a tua reputação, para você não ter mais valor para ninguém. Pense nisso. A gente dura a vida inteira para ter uma boa reputação. Faz uma coisa de errada, já era. É assim, né? Não é assim? É assim. A gente vê isso direto. O cara tem uma boa reputação, pisou na bola uma vez, já era. Crucificam o cara e enterram ele. Agora pense a gente, né, lidando com a gente mesmo, dentro da igreja e sendo exemplo para os outros. 1 Timóteo 3,3 fala assim, né, que o servo de Deus não deve beber, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado a dinheiro. Você é amável e pacífico? Ou você é briguento? Ou briguenta, irmãzinha briguenta dentro da igreja, está brigando toda hora? Ou você só pensa em dinheiro? Você é aquele cara que tem um negócio e sempre quer tomar vantagem dos irmãos dentro da igreja? Isso é um mau caráter. Você quer sempre ganhar, você é um mau caráter. Você quer sempre enganar, você é um mau caráter. Não se preocupe, Deus te ama. Ele morreu por você. Mas você tem que dar isso para Ele. Não é para você ganhar, é para você perder. Irmãzinha briguenta, eu sei que tem um montão aqui. Só de olhar eu posso falar qual são ou não, viu? Eu sou velho. Só de olhar eu vejo nos olhos qual é a irmãzinha briguenta e qual é passiva e qual é que tenta envenenar o marido quando está dormindo. Aí o que acontece? Vamos lá. Como a gente lida com isso, gente? Porque a gente tem que lidar com isso. O mau caráter nosso, a gente é cheio de mau caráter, cheio de manias ruins, e a gente vai para a igreja 20 anos e continua sendo mau caráter. Até quando vai parar isso aí? 25 anos crente, fuleiragem, mentiroso, sem vergonha, safado. Até quando? Isso tem que parar. Isso tem que parar. Você tem que chegar na cruz e falar, chega de viver desse jeito. Eu sou um mau caráter, eu não quero saber quem na igreja é igual eu vou lidar com porque se eu estiver saudável e meu irmão estiver se afogando, eu vou estar saudável o suficiente para tirar ele do poço, do mar, do rio. Mas eu tenho que estar saudável para isso. Porque se eu ficar mau caráter, infectado com essa câncer, os dois vão se afogar. Sabe uma das coisas que uma pessoa de mau caráter faz? A gente chamava isso nos Estados Unidos de bar hopping. Bar hopping, alguém entende inglês aqui? Bar hopping? A gente bebia demais, né? Então a gente pulava de bar em bar de noite. Aquele bar vai estar melhor, vamos para lá. Puf! A gente pulava, ia para 4, 5 bar numa noitada só. Só para achar o melhor bar. O crente mau caráter fica pulando de igreja em igreja até achar uma igreja boa. Porque acha defeito em todas as igrejas. Isso é um mau caráter. Isso acontece. O cara já passou por 15 igrejas, todas elas não prestam. Glória a Deus, só é você que é o santo então. Vamos louvar e honrar tu. Qual é o teu nome? Filho do Satanás 1, 2 ou 3? Não, mas é verdade, gente. A gente tem que ir na ré e parar com isso.
A gente tem que lidar com a gente. Porque é aí que vem a mudança da igreja. Ficar pondo defeito, reclamação, mau caráter. É pecado, não honra a Deus. Mas sabe o que é bom de tudo isso? Que Deus te ama tanto, Ele quer te mudar. Eu acho que não... É difícil achar um cara mau caráter como eu. Eu sou nojento mesmo. Eu estou falando sério. Ruim mesmo, assim. E eu fico pensando no amor de Deus. Eu falo, meu Deus, eu não acredito nisso não. Que o Senhor me ama tanto, tem tanta paciência. E que loucura. Quanto amor. Entendeu? Tanta paciência. Né? Eu penso nisso. Deus sabia tudo, que quando eu ia me entregar, tudo que ia acontecer. Vamos para outra, Tito 3:2. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Várias vezes na igreja, começa a mentir um do outro, brigar, né? E várias vezes é por besteira. Vamos fazer um evento na igreja? Vamos. A minha ideia é assim, a minha é assim, a minha é assim. Tá bom. Temos várias pessoas, várias ideias. Todo mundo quer fazer a dele. Quem vai ser igual a Jesus e morrer? Quem vai falar, não, sabe o quê? Não interessa, essa minha é melhor. Vamos fazer a vontade do irmão para fazer ele contente e se sentir parte da igreja? Né? Que cor a gente vai fazer isso? Que cor? Eu já vi briga de igreja, separação de irmão por causa de cor de alguma coisa. Palhaçada essa. Pensa no trabalho do capeta. Irmãos brigados dentro da igreja porque o guardanapo era verde e não amarelo. Tu é muito espiritual. Você quer ter razão pela cor do guardanapo? Que vão jogar no lixo? Porque é minha ideia. Você tem problema emocional. Se tu está brigando pela cor de um guardanapo, pode ser até psiquiatra, viu gente? Estou brincando não. Pede ajuda. Jesus, eu tenho problema. Falando sério, gente. Eu já vi cada absurdo, eu acho loucura. Mas eu também já fiz cada loucura, absurdo. E Deus foi me mostrando que não interessasse quanto da Bíblia eu conhecesse, não interessasse quanto eu podia ensinar, ou fazer, ou ajudar o reino. Era tudo na minha força, não vale nada para Ele, porque ele não era Ele que estava fazendo. O que Ele mais queria era eu completamente rendido. E quando eu me rendisse completamente, não que eu não continuasse tendo esse espinho na carne, que o caráter é um dos meus espinhos grande, né? Mas que eu chegasse a reconhecer isso e me preocupasse eu com Ele de me mudar e glorificar Ele através da minha vida e não me preocupar com os outros e trazer unidade e não separação. Que quem une é Deus, quem separa é o demônio. Caráter é uma coisa tão importante na nossa vida cristã. Tão importante. Sabe quem era mau caráter na Bíblia? Judas. Por 30 pedaços de prata ele vendeu nosso Deus. Mau caráter. E ainda Deus podia ter perdoado. Vamos lá. Outro versículo é Tiago 3,17, fala assim: também, e pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. E é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e sempre é sincero. A sabedoria de Deus, né, que vem do alto, antes de tudo é pura, é pacífica, amável, disposta a ceder a outros. Muito importante, disposta a ceder a outros. Você está disposto a ceder a outros? Esse é um problema tão grande no corpo de Cristo. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ser o primeiro. Jesus falou: quem quer ser o primeiro vai ser o último. Quem quer ser o último será o primeiro. Mas será que a gente está entendendo isso? Né? A gente realmente entende isso? A ceder para os outros. Jesus cedeu sua vida para nos salvar. A gente não sabe, a gente fala, mas na real a gente não aplica.
Vou pegar as mulheres de novo. Só mais uma espetadinha nas mulheres. Posso? Posso. Você está cedendo a autoridade do teu marido na tua vida? Ou você quer mandar e tomar as decisões? A Bíblia fala, se teu marido não estiver caminhando conforme a palavra de Deus, fique quieta. E com teu comportamento, com teu bom caráter, traduzindo, para ajudar as irmãzinhas que falam, não entendi. Com teu bom caráter e tua conduta, ele se converterá. Uau! Ah, tá bom. Chega de atacar as mulheres. Eu não sou machista, agora eu vou pegar os caras. Tá bom? Agora é a vez dos caras. Minha mulher é doida, não escuta, é rebelde. Lave tuas esposas diariamente com a palavra de Deus e ofereça ela limpa a Deus. Está fazendo isso, irmão? Você está ensinando a palavra de Deus para tua esposa? Você está chamando ela para orar? Você está lendo e orando por ela? Agora tu vê as condições dela, porque ela está do jeito que está, doida. Tu deixou ela ficar doida, meu amigo. Ela é mais fraca, ela é tua ajudante. Tu tem que ajudar. Tu é o homem, cara. Seja homem. Seja homem. Faça o teu trabalho de homem. Está preocupado em liderar o grupo dos homens na igreja? A Bíblia manda tu liderar a tua casa primeiro. Né? Reclamando da tua esposa. E tu não está fazendo... A planta está morrendo porque tu não está aguando. Vai reclamar do quê, seu mau caráter? Peguei, tá igual, agora está 1-1, 2-2. Eu não quero ser lixado pelas mulheres quando sair daqui não, tá bom? Mas essa é real, gente. É problemas que tem na igreja toda hora que a gente não lida e vê. Eu falava, tá bem não. Não está bem porque eu não estava fazendo meu trabalho como marido espiritual. Estava fazendo tudo outro. Estava trabalhando que nem um condenado para pôr dinheiro de casa. Me achava o máximo. Sou bom provedor. Um bom provedor, né? Mas Deus pede muito mais do que a gente acha, o que é o certo. Ele pede muito mais. E a gente tem que estar disposto a se dar tudo, porque Ele faz tudo. Se faz tudo. Último versículo que eu tenho aqui. Está falando para as mulheres, né, se vestirem, não se preocupe com roupa. 1 Pedro 3,4, né? Mas um espírito amável e sereno, né? Mulher latina, espírito amável e sereno, eu não sei nem se vocês sabem o que é isso, viu? Ei, falando sério, brigar não adianta não. Você é ajudante do teu marido, né? E se você vem com esse espírito briguento, reclamento, que não é de Deus, e com atitude querer tomar posse, não vai dar, você não vai estar ajudando o teu marido. Você vai estar ajudando ele continuar ficar numa situação ruim. Você tem que ajudar, se submeter. E eu não estou falando de desobedecer a Deus, entenda isso. Mulher, vai fazer isso. Não. Se submeter quer dizer amavelmente, quietamente, enquanto Ele não está pedindo para você pecar contra Deus, você tem que se submeter a Ele. Isso é se submeter. Se Ele pedir para você cometer crime, fazer coisas que é contra Deus, não, de jeito nenhum. Porque Deus é um Deus justo. Mas em qualquer outra decisão, ore, fique quieta, se renda a Deus. Ajuda teu marido, tem muito marido abestado, que precisa da tua ajuda, né? Deus não mandou para você ser a pastora, Ele falou para você ser ajudante do teu marido. E quando você fica quieto e ora, Deus pega teu marido. Eu estou falando, eu tentava explicar isso para minha esposa. Eu tenho um problema de caráter, mulher. Se tu fala assim comigo, o capeta entra dentro de mim, parece, né? Não entra porque a casa é de Deus, mas meu caráter cresce. Fala assim comigo não. E acontece alguma coisa na minha cabeça muito louca, eu não escuto mais nada, acabou o papo. Só mais uma dica.
55% da comunicação é corporal, é físico. Você pode não falar nada da boca, mas um olhar. Cara, acabou. Xinga, esculhamba, é a mesma coisa para o homem. Eu estou sendo real. Olhar com nojento, com desgosto. Cara, manda caçar sapo, porque é a mesma coisa. Eu estou falando sério. Ai, eu sou tão quieta. Depois está olhando para ele assim. Cara de doida. Ei, cara, é a mesma coisa. Esculhamba o cara, pelo menos sai da tua boca, você se sente melhor do que fazer careta. Tá? Porque isso aí é comunicação corporal e física. 55% da comunicação é corporal e física. Né? Se alguém vem falar comigo e eu faço assim, quer dizer o quê? Estou nem aí para que tu está falando, não, meu chapa, me fechei, pode falar que eu não estou escutando. Simples. Dá para entender, né? Se eu vejo alguém, está vindo para mim, eu faço... Quer dizer que eu estou contente de ver ele. A gente entende expressão. Comunicação é isso, gente. Então vocês podem não falar, mas ficam falando com essas caras de burro. Para a gente não funciona, ajuda, seja sincera. Homens, levantem-se, mudem seu caráter de preguiça. Se põe em postura de Deus, pronto para morrer, em obediência. Ai, mas dói. Então vai virar espírita. Vai para casa de macumba, vai, cara. Deus não chamou a gente para vitória. Vitória está na cruz e é o céu. Vitória aqui nesse mundo é morrer, cair na real. Senão vocês estão escutando outro evangelho. E se não gostam, bora bater tambor. É gostoso, dá para dançar, pá. É a real. Vamos orar, gente, porque se a gente começar a entender isto, vai revolucionar a igreja mundial, não Brasil, não Calvary Chapel, todas as denominações. Isto é muito importante. A gente corre atrás das coisas erradas. A gente está preocupado com as coisas erradas. Deus chamou você para ser discípulo. Cada um individualmente que está aqui. Para você seguir a Ele. Para você morrer para Ele. Para você ser luz e sal para Ele. Para de esperar os outros fazer, faça você. Para de reclamar e achar defeito, seja você a mudança. A gente tem que entender isso. Vamos orar? Pai, a gente te agradece pelo teu amor, tua paciência, tua palavra que é forte, nos cutuca. E é difícil de escutar, é difícil de aceitar.